né, tinha uma bênção que era uma maldição contra os os hereges. E entre eles, esses hereges, estava quem? Os seguidores daquele cara que foi crucificado pelo imperador romano. Então, obviamente, um seguidor de Jesus Cristo não se sentia muito confortável, nem pronunciava, que ele não ia se auto-amaldiçoar, não pronunciava essa bênção, né? E ficava bastante desconfortável com a sinagoga toda pronunciando essa bênção. Aí vocês me perguntam, o que estava fazendo um seguidor de Jesus na sinagoga? Ora, ele era judeu. Ia para onde? Não tinha cristianismo ainda. O que tinha? O segmento de Jesus. Não tinha cristianismo como corpus escriturístico, doutrinário, separado do judaísmo. Não existia. Né? Então, para onde é que ia um judeu no sábado? Para a sinagoga. E ele não seguia Jesus Cristo? Sim, daí. Né? Para ele, seguir Jesus Cristo é estar entre um dos grupos judaicos. Era só mais um... No Atos dos Apóstolos, assim, é da seita do caminho, quer dizer, do grupo do caminho, ou do grupo dos nazarenos, né? É só mais um grupo, como fariseu, saduceu, e qualquer outro. Né? Então era judeu. O judeu vai aonde? No sábado, está fora de Jerusalém, vai na sinagoga, obviamente. Então aí é que começa a dificuldade, porque quando começa a expulsar, no Evangelho de João tem isso lá na cura do cego, capítulo 9, do cego nascendo, começam a expulsar os seguidores de Jesus, começam a expulsar da sinagoga. Não é? Então tem essas bênçãos, e aí tem a parte didática propriamente, que é o objetivo da sinagoga. Então, a primeira parte é a leitura de um trecho da Torá. Né? E aquela história da Igreja Católica dividir os evangelhos em porções a serem previamente estabelecidas para serem proclamadas na missa do domingo, vem do estilo sinagogal. Então, em vez da Torá, a leitura principal para os católicos, sejam do Ocidente ou do Oriente, é o Evangelho. É um trecho do Evangelho previamente estabelecido. Não é? Então, da mesma forma, você vai num site judaico, tem lá, tabelas de Parashiot. São os trechos que são lidos aos sábados. Não é? Todo mundo tem que ler em casa, antes de ir. Na sinagoga, já que todo mundo leu, tem que ser proclamado no mínimo 4 versículos daquela leitura. Mas tem sinagoga que proclama todos, se for 2 capítulos, proclama os 2 capítulos. Né? Então, tudo isso é muito cheio de música, de aclamação. Para tirar a Torá do armário é uma aclamação, para colocar de volta é outra, né, outra aclamação. Né? Então, isso é bem festivo. Então, aí é lido por uma autoridade, principalmente, né, a porção da Torá. Então, não é um rosh, quer dizer, um dos cabeças da sinagoga, ou o rabino, né, certo? É que lê, não é para qualquer um. Então, essa coisa de na liturgia, nem todo mundo pode ler, proclamar o evangelho na liturgia católica, vem daí também. Né? E o outro termo, isso aí é outra iluminura, da Idade Média, o outro trecho é a Haftará. A Haftará é uma leitura dos profetas. Agora, cuidado. Para o judeu, profeta é todo o livro que vai desde os históricos até os últimos profetas. Tem os profetas anteriores, aqueles que não têm livros sobre eles, né? Que estão dentro dos livros históricos, que nós chamamos de livros históricos. E os profetas posteriores, que são aqueles profetas que têm livro dedicado a eles, não é? Então, Jesus leu, aliás, não lê, canta, né? A Haftará. Quem canta a Haftará, a leitura dos profetas, é um Hassan, é um cantor, não é? Então, Jesus é dito lá, já que ele fez o Bar Mitzvah, que você já sabe que é por causa do outro curso da tradição dos rabinos, não é? Então, já que ele é um judeu praticante, ele fez aquele ritual aos 12 anos no templo, ele vai todo sábado à sinagoga, ele é um ilustre filho de Nazaré, não é? Está nos visitando, está famoso aí fora, quem vai ler é ele. Né? Então ele vai ler entre aspas, vai cantar. Não é? Então,
ele cantou. A Haftará também é previamente estabelecida, né? A tabela da Haftará. Agora, quando foi que entrou essa leitura dos profetas na sinagoga? Essa leitura foi o seguinte: no templo de Antíoco Epífanes IV, né, quando dominou sobre o povo, né, de Israel, o povo os judeus, na época posterior a Alexandre Magno, quando o Império de Alexandre Magno foi dividido, então o Antíoco Epífanes proibiu a leitura, o uso, a fabricação da Torá. Então, quem fosse encontrado com a Torá era morto. Então, o que eles fizeram? Aí eles passaram a substituir a leitura da Torá pela Haftará, por uma leitura dos profetas, porque isso não estava na lei. Então, como é que ele fazia? Digamos, hoje é o dia que, se nós fôssemos proclamar a Torá, seria o trecho sobre o jubileu. Mas nós não podemos estar com a Torá aqui. Então, o que a gente faz? Cata num profeta uma leitura que mencione o jubileu. Aí a gente lê no profeta. E assim foi. Quando os macabeus retomaram Jerusalém e o templo, voltaram ao uso da leitura da Torá, aí o que ficou? Tá lá, o trecho hoje é jubileu. Aí lê na Torá e depois nos profetas. Ficou, a parte dos profetas não foi abolida, porque os profetas os ajudaram na época que eles não podiam ler a Torá. Então, se Jesus esteve na sinagoga e leu o trecho do profeta Isaías, que fala do ano da graça, né, em que os presos são soltos da cadeia, que quem foi preso por dívida vai estar livre da dívida. Os escravos, quem ficou escravo por dívida, vai deixar de ser escravo. E assim, né, vai acontecer. Os pobres vão receber o evangelho, receber a boa notícia. A terra que você teve que vender porque você ficou na miséria, vai voltar a ser sua. Então, tudo era boa notícia para quem estava em situação difícil no jubileu. Então, se Jesus leu esse tema, qual era a paraxá? Então, era sobre o jubileu. Então, a parte da Torá era sobre o jubileu. E por que não está hoje na tabela dos judeus? Para dizer que Jesus nunca existiu e nunca leu nada na sinagoga, certo? É só polêmica antiga entre judeus e cristãos, certo? Agora, a Torá, lá na sinagoga, né, representa um santuário em miniatura, e a tenda caída de Davi era o templo, mas nos documentos de Qumran, a tenda caída de Davi passa a ser representada pela Torá, né, pela sinagoga e pela Torá, certo? Então você vê que cada vez mais a Torá, a escritura, o Pentateuco vai ganhando o espaço que era do templo. E lá na sinagoga, depois da destruição do templo, aquele candelabro de 7 braços, a menorá que ficava acesa de noite, vai passar para a sinagoga e vai estar ao lado do armário da Torá. Tem que manter essa lâmpada sempre acesa, que é a Ner Tamid. Ner Tamid, ao pé da letra, é a lâmpada perfeita, a lâmpada completa, a luz eterna, né? Tem a mesma função da menorá. Agora, interessante como que as sinagogas foram sendo construídas. Então, tem várias ruínas de sinagogas antigas e tem ruínas de sinagogas medievais. Lá na cidade de Tomar, em Portugal, eu fui lá, né, tirei a foto das sinagogas e não sei onde foi parar essas fotos não, mas teve um congresso lá sobre Inquisição. E eu pude ir nessa sinagoga da cidade de Tomar. Então, é muito interessante como que se construía uma sinagoga. Então, a sinagoga tem 4 colunas. Então, está aqui a sala, não é muito grande. 4 colunas bem no meio. Você circula entre essas 4 colunas. E essas colunas, elas têm 3 arcos, né? Cada uma. Ao todo dá 12 arcos. Então, você entra na sinagoga, você está debaixo das 12 tribos, né? Você está sob a cultura, a experiência que os 12 filhos de Jacó fizeram. E as 4 colunas são as 4 esposas de Jacó. 2 colunas são gêmeas, elas são bem enfeitadas,
né, cheia de, né, que é Raquel e Lia. E as outras duas não têm feito, porque são as duas concubinas, são as duas escravas. Mas, mesmo sendo escravas, elas são esposas, né, elas têm o status de esposa, e delas vêm os filhos de Jacó. Então, quem sustenta a sinagoga são as 4 mulheres. Quem sustenta... o judaísmo é machista, tá? Quem sustenta a sinagoga, todo o culto atual, sem tempo, são as 4 mulheres. Certo? Então, está lá as 4 colunas, né? Então, são as 4 matriarcas. Tudo o que acontece lá seria impossível se não fossem essas 4 mulheres. A sinagoga só existe por causa dessas 4 mulheres. Tá? Só existe o povo de Israel por causa dessas 4 mulheres. 2 delas sendo escravas, servas. Mas elas, no judaísmo, uma escrava pode ser tratada como esposa. Uma esposa jamais será tratada como escrava. Na quinta-feira, na missa do lava-pés, eu ouvi na homilia o padre dizer que Jesus fez o trabalho que as esposas faziam. Quando o marido chegava de casa, chegava em casa do trabalho, elas eram obrigadas a lavar os pés do marido. E ela é um padre de gente muito boa. Então, eu engoli aquilo ali, assim, meio à força, né? Mas quando terminou tudo, e já era o dia seguinte, aí eu conversei com ele, disse assim, escuta, eu só queria, não estou criticando, mas eu queria saber a bibliografia que você usou, quando foi que você ouviu, tal, de onde saiu, né, essa história. Porque eu já li a Bíblia toda várias vezes, eu nunca vi nenhuma passagem bíblica que diga isso, né? E eu já li tanta coisa do judaísmo, vai que eu não li, né? Então eu quero saber. Aí ele disse, não, foi num livro de roteiros homiléticos, acolá que eu li. Aí disse o nome do autor. Aí eu disse, rapaz, faz o seguinte, lê os meus roteiros homiléticos. Não leia mais essa pessoa, não, que essa pessoa não sabe o que está dizendo, porque não tem de onde tirar, porque não tem na literatura rabínica nada que diga isso, e nem na Bíblia. Então, como é que as pessoas tiram da onde? Da cabeça que diz o judeu é machista. Né? Todos os povos são machistas, tem machismo, tem preconceito com o estrangeiro, tem xenofobia. Todos nós temos isso. Agora, nós não podemos sacralizar, assim, reduzir. Não, tal cultura é machista. Por exemplo, o Talibã, o regime Talibã, trata as mulheres têm que usar burca, aquilo tudo, mas aquilo não está no Alcorão. Eu não posso dizer que é próprio da religião muçulmana. Eu não posso, está entendendo? Isso é uma bobagem, desconhecimento da minha parte. Né? Então, a Torá foi ficando tão importante que ela foi identificada como a árvore da vida. E dos cânticos da sinagoga, né, a respeito da Torá, é esse aí, um dos cânticos de proclamação da Torá. Né? Ela é a árvore da vida para os que nelas se apegam, e os que nelas se apoiam são bem-aventurados. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Etz Raim é o nome dessa música, né? Antigo e com isso, não se sabe de onde veio, né? De quanto tempo tem. Quer dizer, ao pé da letra, árvore da vida. Né? E aí depois, quando Jesus disser que é a vida, o caminho, a verdade, a vida, está se identificando com a Torá. Porque a Torá é que na escritura e na literatura judaica, ela é o caminho, a verdade e a vida. Se você pegar o Salmo 119, lá vai ter hora que vai dizer assim, está escrito a Torá, mas às vezes é traduzido como a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o caminho, tem um versículo lá depois, tem outro versículo, a palavra de Deus é a vida, a palavra de Deus é a verdade, né? Mas é a Torá que está dizendo. Bom, agora nós vamos passar para as festas. Até aqui tudo bem? Vocês estão mais calados? Diga, Marcelo. Essa estrutura que você colocou aí da sinagoga, ela veio acontecendo depois da destruição do templo ou ocorria paralelo? Já era assim quando tinha o templo? A parte litúrgica da sinagoga é depois da destruição do templo. Claro que se faziam muitos cânticos, né? Se dizia assim, uma bênção ou outra, porque é próprio do judaísmo abençoar no início e depois, não é?
Mas a Torá já tinha o local reservado, a história da arca, não? Não, não que eu saiba, certo? Tinha a leitura da Torá. A sinagoga era o lugar para se ler e ouvir as explicações que alguém previamente decretado para fazer tal função fazia. Entendeu? Então, Torá, a sinagoga é isso que nós estamos fazendo. No sábado, de manhã, exatamente nesse horário que nós estamos aqui, se pegava um trecho da Torá, lia, e as pessoas, quem tinha sido preparado, ia explicar, e os outros iam reagir àquela explicação. Isso era a sinagoga, antes da destruição do templo. Aí ela foi reformulada, porque aí ficaram sem a liturgia do templo. Aí a Torá substituiu os sacrifícios, substituiu tudo que estava no templo. A Torá se tornou o santuário. Então a gente entra nesse santuário quando a leitura é feita e quando a gente assimila aquela leitura e podemos colocar em prática. Então aí ela ganhou outras conotações que não tinha. Assim, fazendo um paralelo, não sei se, mas eu cada vez mais no partido dos cursos eu vejo assim que o catolicismo ele está virando esse judaísmo do templo. O judaísmo do sacrifício, que o sacrifício é exacerbado, a nossa liturgia está cada vez mais, infelizmente com o Bento XVI, foi uma liturgia que se voltou mais para a questão do sacrifício, para a liturgia tridentina, e eu vejo assim, faço um paralelo, me parece que o catolicismo está virando o judaísmo do templo, fadado à destruição do templo, e o protestantismo me parece mais o judaísmo da sinagoga, que é mais baseado na palavra, e etc. Né? Não sei se a gente pode se é arriscado fazer essa comparação, mas me parece que nós estamos caminhando nesse sentido. Só antes do Washington, só isso aqui, que eu acho meio que a gente precisa... Bom, eu acho que depende de como se entende o significado de sacrifício. Porque se você entende sacrifício como o desejo do ser humano de agradar a Deus e se tornar sagrado, e que, para isso, não necessariamente tem que ter alguém especial, né? Mas os ritos fazem parte do ser humano. Nós temos rito para tudo. Quando vocês forem fazer a formatura aqui, vão ver que tem que vestir uma roupa diferente, tem que, né, prestar um juramento. Tem rito, o ser humano cria rito para todas as coisas. Mas se você vai num tribunal, o seu amigo, tem um amigo que é juiz, Haroldo Dutra Dias, quando ele vem para a minha casa, ele está lá de bermutão. Quando a gente encontra com ele num tribunal, ele está lá de juiz. Não é? Então, tem rito para tudo, não é certo? Então, o rito nos ajuda a tornar presente, não é? Presentificar e participar de um acontecimento do passado. E daqui a pouco a gente vai ver isso em abertura para o futuro. Porque no rito, o tempo cronológico desaparece e a gente entra num outro tempo, no tempo da graça, ou na eternidade. Eu vou explicar isso aí daqui a pouco. Agora, o problema é quando não é a questão do sacrifício, é se entender que a pessoa é melhor do que outra, porque ela tem poder, né? Poder, como se não fizesse parte de uma comunidade, como se a autoridade não fosse vinda da comunidade e de Deus, não é? Para ser mediador, a autoridade tem que a comunidade reconhecer e Deus reconhecer. Tanto que ninguém nem recebe o sacramento da ordem se não tiver os testemunhos. Não, pode, gente do povo. Vai lá a dona Raimundinha, lá no microfone da igreja, diz, não, pode ordenar. Ele foi gente boa, foi lá na minha comunidade, fez isso, isso e isso. Está entendendo? Não tem. A comunidade tem que reconhecer e fazer isso. Também não tem essa coisa, fui diácono. Nenhum presbítero foi diácono. É diácono, vai ser diácono para sempre. Só pode governar porque sabe servir. Serviu? Serviu direitinho? Porque na igreja Jesus já disse, o maior é aquele que é o menor. A autoridade é o servo. Então, é diácono? Sabe servir? Diácono, servo ralé, servo da família. Pior tipo de servo, mais baixo. Aquele que se preocupa em pôr a comida na mesa. Sabe fazer isso? Então, agora pode liderar. Certo? Então, o problema não é a ênfase no sacrifício, é o que as pessoas estão entendendo. Eu tenho poder de fazer. Não, você não tem poder coisíssima nenhuma. Né? A carta aos Hebreus diz que ninguém é digno. Que ninguém é digno.
Isso tem que ter um reconhecimento da comunidade, um reconhecimento de Deus, uma vocação que Deus dá e um reconhecimento da comunidade. Então, o problema são questões de poder. Isso aí aqui, agora. É isso que isso está uma ênfase, mas está fadado a coisa a desandar. Porque o que está atualmente despertando o interesse das pessoas? Esclarecimento. Por que vocês estão aqui? Esclarecimento. As pessoas querem esmiuçar a Escritura, querem entender as coisas nas suas raízes, não é? Então, essa ênfase toda não dura muito, não. Nas igrejas protestantes, que são muito ligadas realmente à Escritura, né? Foi um reverendo anglicano almoçar conosco um dia desse, a gente partilhou um pouco as dificuldades e tudo. Também é importante essa questão da Escritura e tudo mais. Mas, em compensação, há um neopentecostalismo que também usa uma linguagem sacrificial deturpada. Dê dinheiro, essa é a sua oferta. Está entendendo? Então, eu não posso simplesmente dizer que tipo de igreja. Há uma tendência nas igrejas cristãs, numa ênfase ao sacrifício relacionado a poder, ou poder status, ou poder de dinheiro, né? Que isso aí não vai durar muito tempo. Primeiro, porque não transformeis a casa do meu pai em mercado. Transforma, a casa cai. Não caiu. A casa cai. Certo? Segundo, essa teologia da retribuição não funciona. Só se mostra na TV aqueles poucos que dá certo enquanto está dando certo. Mas a pessoa cada vez mais. O que é isso aí? Isso aí é capitalismo. O capitalismo tem crise. Você tira demais o dinheiro, vai vendendo esse produto bem caro, vai para ganância. O que acontece? Ninguém mais compra. Não é? Então vai passar, é típico do capitalismo, vai passar pelas mesmas crises que o capitalismo passa. As pessoas vão dando cada vez mais dinheiro na igreja e quebram. Se quebra, não pode mais dar dinheiro na igreja. É um círculo vicioso. Está entendendo? Isso aí também está fadado a fracassar. Certo? Então, o problema hoje as pessoas têm que se interessar mais pelo esclarecimento, para que elas saibam o que elas creem, o que elas celebram. E é por isso que a gente está aqui. Está entendendo? Já está refletindo nos tribunais, isso a senhora acabou de falar, em função da quantidade de ações que estão sendo impetradas a poder se reaver aquelas doações dadas para essas igrejas em excesso de dinheiro. Sobre a questão das bênçãos com música de festas, esse caso é verdade mesmo. A bênção de Arão é a mais antiga bênção judaica e, no caso, ela tem as outras bênçãos ou não? Assim. A forma como se abençoava no templo é aquela bênção do livro dos Números. Aquilo ali assim abençoarei o filho de Israel, pronunciando o nome de Deus. Pronunciava o nome de Deus e abençoando de dentro do templo. Por quê? Porque o templo é o lugar não para Deus de Israel, estava no passado. É o lugar para o nome de Deus ser louvado, portanto o nome de Deus ser pronunciado. É um lugar para se pronunciar o nome de Deus. O templo caiu. E aí o que aconteceu? Não se pronuncia o nome de Deus fora do templo. E o que passou? Substituir por adorar. Mas essa é a bênção da bíblica, a bênção bíblica, por excelência, essa bênção que está lá no livro dos Números. O Senhor te abençoe e te guarde, né? O Senhor mostra para ti tua face, dê a paz, etc. Então, essa aí é a bênção, tá? Que todo mundo deve dizer. Já que estamos fora do templo, e todo judeu está fora do templo, ele diz Adonai, em vez de pronunciar o nome de Deus, e todos dizem a Deus, certo? Todas as pessoas podem dizer essa bênção. E o demais são as bênçãos que para as diversas circunstâncias. Aí, para isso, existe o livro litúrgico dos judeus chamado Sidur. Não tem omissão? Você não vai participar? Não tem omissão? Pois é, o judeu tem um Sidur. Para as festas tem um Mazor. Certo? Ok? Então, todas essas liturgias estão lá. Então, os livrões, se quer aprofundar, tem para vender. Né? Todo do judeu. Tá certo? O que mais? Vamos para a festa, porque senão perdi minha hora. Dá tempo. Então, vamos entrar agora na santificação do templo.
tratar aqui as 3 festas de peregrinação, que são as 3 festas bíblicas. Tem também uma festa bíblica chamada Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Mas eu não vou tratar dela agora, não nesse curso, porque exigiria. Eu não sei tratar de sentar na carta aos Hebreus. Então, o que eu poderia fazer depois do curso sobre a carta aos Hebreus e retomar essas coisas lá no passado. Sobre as festas judaicas, para quem está no início da pesquisa, não é para quem está comendo feijão com arroz, quem está no leite, tem esse livro aqui, As Festas Judaicas. É do documento do Mundo da Bíblia, número 12, editora Paulo. Né? Aqui você pode, não está esgotado, não tem para vender, né? Então, ele fala das festas judaicas. O outro eu já mostrei, que é Encontros Marcados com Deus, já mostrei no sábado passado. Tem também um livro da Carmine de Santos, editado pela Paulo, eu se trazer, posso ver se trago na próxima sábado, que é a liturgia judaica. Né? A liturgia judaica também é bom para quem está no início, certo? Bom, então temos aqui bastante coisa, né? Então, as festas judaicas são para santificar o tempo. Então, para isso a gente precisa, né, de algumas coisas. Então, é muito importante porque o ser humano é um ser lúdico, é um ser festeiro, né? O ser da festa. A gente faz festa para tudo. Festa quando o menino nasce, festa, né, dos aniversários. Então, a festa é um elemento essencial na vida cotidiana, né, de todas as culturas. Bom, e ela se tornou no judaísmo o essencial do povo é a festa. Então, no hebraico, festa significa Hag, SCH, quer dizer um som de R mais gutural, né? Hag. Então, que etimologicamente quer dizer dança. Então, quando eu traduzo Hag por festa, mas se eu fosse realmente dar o significado correto, seria dança, né? Que é da mesma raiz de Hug, que quer dizer circo, brincadeira de roda. Então, as festas judaicas são muito animadas, né? E elas são para se cantar e dançar. Né? Então, a festa chamada Moed, ou no plural Moadim, é a festa que está no calendário. Né? Então, quando eu digo festa, qualquer festa de aniversário, festa de Israel, todas essas festas, eu digo Hag. Né? Mas se eu quero dizer a festa que está como Páscoa, Pentecostes, tendas, aí é Moed, que quer dizer a festa calendarizada, que está no calendário. Né? E ela é também anunciada pelo shofar, que é semelhante a um trompete, né? Feito de chifre de carneiro ou de alça. Né? Então, em Israel, para você participar de uma festa, a festa é importante, mas o mais importante não é a festa em si. Mas você só pode participar adequadamente da festa se tiver uma postura ética. Então, Salmo 15, Senhor, quem morará em vossa casa? Pode ler o Salmo 15, que ali tem todas as coisas. Quem não fala mal do irmão, quem não insulta o vizinho, quem não sei mais o quê, tá? Então, não pode participar de uma festa quem faz tudo errado e aí vai participar da Páscoa. Não tem condição, certo? Então, tem que estar comprometido com a transformação do mundo, fazer o bem ao próximo, aí você pode fazer a festa. Tá? Bom, a festa é um memorial. O que seria isso? O que é um memorial? É uma coisa que presentifica. Por exemplo, Labão e Jacó se encontraram lá. Jacó saiu do clã de Labão, levando as mulheres, as crianças e as ovelhas. Ora, ele trabalhou, ele era casado com as mulheres, ok. Ele trabalhou para ter aquelas ovelhas como salário, ok. Mas as coisas não saem de um clã, não saem. Se você quer ir embora, pode ir, mas você não leva nada, você vai sozinho. Porque o bem que você tem é enquanto você participa daquele clã. Se mandou dali, não leva nada, certo? Então, Jacó é o pai daqueles meninos, é esposo daquelas mulheres e o dono daquelas ovelhas. Mas dentro do clã de Labão. Saiu dali,
quiser voltar para sua terra, volta sozinho. Só que Jacó não era besta de querer ir sem nada. E aí ele levou todas essas coisas. Então, Labão saiu no encalço dele, né? E aí, também porque está levando os terafins, as imagenzinhas pequeninas, como celular, né? As imagens dos antepassados, né? Então, os antepassados continuavam sendo carregados pelas novas gerações, que eles eram simbolizados nos amuletos, né? Então, chegam lá num lugar e o Jacó e o Labão fazem um acordo. Do lado de cá mora o Labão, né? E do lado de cá mora o Jacó. Então, essa monte de pedra bem aqui vai ser um memorial. O Labão disse: eu não vou ultrapassar, nem eu nem meus descendentes ultrapassarei essas pedras. E o Jacó diz: nem eu e meus descendentes não ultrapassaremos esse monte de pedra para o outro lado. Então, as pedras servem como memorial. Quando vem aquele monte de pedra ali, diz assim: mas menino, o que é isso? É um memorial. Memorial de quê? De que Jacó e Labão fizeram um acordo de que um não passava para o lado do outro, porque senão vai ter guerra, né? Então, a trégua é baseada nisso. Então, o memorial, ele é ali algo concreto que se olha e se vê como testemunho, né? Então, o memorial exige um rito. Quando o memorial é um acontecimento e não tem ali uma coisa concreta, um monte de pedra para mostrar, então exige um rito para que, contando a narrativa e o rito, se faça a mesma função do monte de pedra. Faça com que as pessoas sejam jogadas no passado. Um descendente de Jacó lá no futuro diz: rapaz, não posso passar para cá não. Porque lá meu pai prometeu aos filhos de Labão que eu não podia passar para lá de lá. Está entendendo? Então, aí o memorial vai colocar as pessoas naquela situação, ou vai trazer a situação do passado para o presente. Por isso que no rito, as pessoas saem do tempo cronológico, elas ficam fora do tempo cronológico, e aí passado, presente e futuro se unem no rito. O memorial é um elemento central de uma festa. O que é fazer memorial? É transmitir a tradição, ou seja, recontar as obras do Senhor na história. O Deus de Israel não tem imagens, é o Deus da palavra. Então, a única forma dele continuar sendo adorado nas gerações seguintes é que se conte a história. Por isso, esquecer a história é esquecer o Deus que agiu na história. Quando se conta a história, não se conta fatos, se conta a ação de Deus na história. Então, o rito serve para isso, para, no rito, as pessoas serem recolocadas. Então, quando a família judaica celebra a festa de Páscoa, a família diz: hoje nós saímos do Egito. Hoje. Tá? Então, não foram os antepassados. Hoje, ao fazer o rito, eu sou igual, Deus faz comigo igual ele fez com os meus antepassados. Hoje, eu saí do Egito. Então, o memorial é o reconhecimento do poder e da misericórdia de Deus. Também manifesta o sentimento de pertença a um povo. O que aconteceu com os antepassados não foi com eles, é comigo. Eu pertenço a esse povo. Aconteceu com o povo. Então, e também visa a defesa da vida e da ordem cósmica nas culturas mais